A história começa com o fim da lenda. Leonard viveu uma vida normal até um momento. No momento que mudou toda a sua vida, seu status mudou para o de um assassino morto por uma bala. Os amigos mais próximos do herói tentaram salvá-lo, chamaram uma ambulância, mas já estava claro que ninguém nem nada o ajudaria. A única coisa que Léo sentiu poucos minutos antes de sua morte foi o alívio por morrer nos braços daqueles que amava. Agora ele não seria capaz de cumprir sua promessa comum e não veria o mundo mudar com eles. Esses golpistas, em vez de tentarem resolver os problemas do mundo, simplesmente roubaram aqueles que tanto acreditavam neles, ao mesmo tempo que se alimentavam do espírito das pessoas e corrompiam a juventude. Eles derramaram a força vital do país em guerras e conquistas para satisfazer a sua própria ganância, não se importaram com os muitos órfãos que nasceram devido à morte dos seus pais. Léo cresceu em um desses orfanatos superlotados, abraçando a barriga vazia todas as noites e chorando entre outras crianças até conseguir adormecer. Ali deitado, o herói se perguntava constantemente por que deveriam servir aqueles que causam dores insuportáveis, por que deveriam lutar por eles, pagá-los e agradecê-los, por que deveria ser o contrário, para que ajudassem adultos e crianças indefesos. O tempo e os anos se passaram, Léo estudou e trabalhou muito, e por isso aprendeu a mentir descaradamente, por mais que quisesse. Para derrotar os monstros, ele teve que se tornar um deles, mas em vez de se alimentar dos fracos, jurou proteger devorando seus predadores. Os amigos de infância Brutus e Maria foram os primeiros a seguir o herói. Com o tempo, outros se juntaram a eles, o número de seguidores crescendo à medida que as habilidades oratórias de Léo cresciam. Além disso, à medida que o herói alcançava suas conquistas, funcionários corruptos começaram a convidá-lo para suas fileiras. Quando chegaram os convites, eles acreditaram que o herói tinha as mesmas qualidades pessoais que eles. Quando perceberam a ameaça que Léo representava, já era tarde demais, a teia se rompeu e o povo acordou. Como último recurso, os tiranos contrataram um assassino para se livrar do herói. Eles acreditam que a morte de Léo fortalecerá seu controle sobre o mundo, mas é tarde demais, isso só levará ao colapso e uma nova ordem surgirá das cinzas. O herói agradece a Maria e Brutus por acreditarem nele e trilharem o caminho com ele, mas agora começa uma nova lenda para Léo. Léo não morreu completamente, ele renasceu como um goblin, foi acordado por uma garota desconhecida. Devido à falta de compreensão de tudo o que estava acontecendo, o herói não teve escolha senão gritar de medo. A garota bateu no herói por causa de seus gritos e avisou que iria bater nele com ainda mais força se ele continuasse a gritar. Léo entende que este não é o corpo dele, mas não entende onde ele está e quem ele realmente é, e por que considera essa garota sua irmã. Finalmente, ele percebeu que o nome da garota é Gorja, e ele é o irmão dela, mas resta entender quem eles são, espantalhos ou goblins. A raça mais fraca ficou assustada, até os goblins os comandam, eles são espertos, mas isso significa pouco neste mundo. A tribo do herói, pega no meio de uma guerra entre os goblins de Gira e os kobolds de Kur, foi escravizada por Gira e forçada a trabalhar nas minas. Agora sua tribo arrisca suas vidas por centavos em cavernas mágicas conhecidas por conterem monstros, minérios mágicos e tesouros criados na Era dos Deuses. O protagonista reencarnado, e sua irmã são os Greiborneiboiborgri, um tipo de espantalho com grande talento mágico apesar de serem respeitados no passado. Os Greiborneiboiborgri uma vez tentaram usar seu poder para governar outros espantalhos. Tendo fracassado em seu golpe, foram proibidos de usar magia, suas habilidades foram perdidas no tempo. Doravante eles são os mais baixos de todos, lixo entre lixo. Enquanto o herói digeria todas as informações, percebendo sua nova aparência, sua irmã percebeu que algo estava errado com seu irmão e decidiu chamar um curandeiro. A dissuadiu, temendo as consequências, e disse que estava bem, pois seria desrespeitoso da parte deles incomodar o curandeiro com um assunto tão trivial. Gorja deu um suspiro de alívio, pedindo-lhe que não gritasse mais. Depois disso disse ao irmão para se levantar e sair daqui. Não ficou claro para o herói para onde e por que ir. Sua irmã explicou-lhe que ele estava deitado aqui há muito tempo, porque quase morreu depois que o túnel desabou, e os méritos não seriam recebidos. Para manter os nascidos em cinza sob controle, os supervisores usam um sistema de mérito para o trabalho. Mesmo que um nascido em cinza ganhe mérito suficiente, ele só poderá comprar necessidades básicas de qualidade inferior. Então o herói percebeu que estava errado. Isso não era apenas um pesadelo, ele esperava morrer e renascer em um mundo bom, mas na realidade acabou no inferno absoluto. Está fazendo o possível para sair desse sonho, esperando que, ao abrir os olhos, tudo isso desapareça.
Depois da contagem regressiva até 3 nada aconteceu, seu pesadelo não parou, ele ainda vê sua irmã na sua frente. A irmã queria ajudar o irmão, acalmá-lo e descobrir o que aconteceu com ele, mas em resposta o herói apenas acenou e ameaçou não tocá-lo. Gorja se sentiu magoada com tal ato do irmão e foi embora. O herói percebeu que havia agido mal com ela e pediu perdão. O herói estava apenas começando a perceber tudo o que estava acontecendo quando a escuridão apareceu em seu caminho. Quando começou o diálogo entre ele e sua irmã, o herói percebeu que este não era um inimigo, mas o mesmo curandeiro. Furioso, o sábio começou a ficar ressentido com eles. Sua clínica não é um hotel. Para ficar ocioso o tempo que quiser, o mais velho deve cobrar a taxa adequada. Gorja começou a dar desculpas, momento em que o herói a defendeu, dizendo que o esperavam porque queriam expressar gratidão. Sem a grande habilidade do curandeiro, o herói estaria morto. O mestre não esperava tal discurso. Viu que as pedras incrustadas no Erd eram frutos em forma de bom senso. Mais uma vez pediu perdão e pagou uma taxa. Isso não era suficiente para um mestre, mas serviria. Quando eles saíram, Gorja perguntou por que o herói estava beijando mais sua bunda velha e enrugada do que a sacerdotisa do mago. Explicou que se não tivesse feito isso, teriam perdido tudo, mas precisavam de algo para comer. Naquele exato momento, a irmã começou a suspeitar que algo estava errado, como se o irmão tivesse ficado completamente diferente. Uma amiga veio correndo, foi enviada por Ku para avisá-los que Jerv e seus amigos estavam procurando por com algum propósito desconhecido. O irmão de Jerv, Tog, foi quem causou o colapso do túnel e agora culpa o herói por tudo o que aconteceu. O amigo confirmou as palavras do herói. Os capatazes jogaram Tog na caverna do castigo e ele disse a Jerv que foi quem causou o colapso. Gorja fica furiosa, ela planeja contar a esse idiota tudo o que pensa sobre ele. O herói entende que será difícil voltar para casa, pois a busca por ele já começou, então decidiu passar pelas cavernas proibidas. Você não pode andar sozinho em tais cavernas, às vezes os monstros surgem dos níveis mais baixos. Eles usaram cristais nas áreas principais, mas aqui o próprio musgo emite luz suficiente para criar uma visão cativante. Antes que o irmão e a irmã tivessem tempo de explorar a caverna, um dos monstros apareceu no caminho, encontrou alguém e começou a comer. O herói pisa no osso com passos desajeitados e atrai a atenção do monstro. Se vê cara a cara com o monstro, contemplando seus próximos passos. Ocorreu-lhe que o monstro era cego e só conseguia navegar pelo som ou pelo cheiro. Desta vez os caras tiveram sorte e conseguiram escapar do monstro. Não muito longe, o herói ouviu passos e decidiu ficar para avisar as pessoas que um monstro estava por perto. A gentileza do herói não levou a nada de bom. Passos vieram de Erg, que procurava por Eles agarraram o herói. Disse que se o matarem não conseguirão sair daqui vivos, pois tem um monstro muito próximo. Um dos auxiliares foi enviado para verificar a área. Nesse momento, tentou explicar a Erg que o colapso da caverna não foi por causa dele, mas em resposta eles apenas o atingiram no estômago. O assistente voltou com os olhos assustados. O herói não mentiu e descobriu uma enorme centopeia naquela área. Toda a empresa decidiu contar a todos sobre o monstro, e o herói disse que essa era uma ótima maneira de perder todo o mérito, e ele não conseguia entender essas palavras. O herói explicou que esta é uma ótima maneira de dar crédito a outra pessoa quando você mesmo pode matar o monstro. Esta centopeia é um saco completo de méritos, não seria sensato doar esse tesouro. E ele pensou bem, a centopeia é cega, reage apenas ao som e ao cheiro, sua arma é fraca, não vão conseguir matar o monstro, é até difícil feri-lo. Portanto, Erg decidiu levar o monstro para poços de ácido, mas isso é uma verdadeira loucura, ela se move muito mais rápido que todos eles e não há como escapar dela. Mas ninguém vai fugir, eles decidiram se dispersar em distâncias iguais, e para chamar a atenção dela, vão jogar dados embaixo de si. A equipe de Erg perguntou quem seria a isca para o monstro, ele respondeu que seria pois foi ele quem traçou esse plano. Gorja entrou em pânico, seu irmão ainda não havia se recuperado do ferimento, se algo acontecesse ele não conseguiria escapar dela, e decidiu oferecer sua candidatura. Recusou, ele não pode arriscar a vida de sua irmã, então ele lidará sozinho. O herói tem seu próprio plano, mas se falhar, ele gritará para que Gorja saiba quando começar a correr o mais rápido que puder. O herói iniciou sua operação. Quando ela se aproximar, ele precisará arremessar um osso para que a centopeia siga em direção ao som. Um dos assistentes, SAV, não entende exatamente por que começará a atrair atenção, ao que Erg lhe disse para não reclamar. Quando ele jogar o osso, SAV correrá para o musgo brilhante e você não terá que se preocupar, a centopeia está cega e não o verá.
Neste momento, Yerg estará parado perto do cristal brilhante perto da curva. Assim que a centopeia estiver por perto, eles abrirão a porta e atrairão você para dentro, após o que fecharão a porta. SAV está com muito medo e pede ao Todo-Poderoso que a centopeia seja realmente cega. Era óbvio que Yerg não ajudaria o herói, ele ainda acredita que o herói é o culpado pelo colapso da caverna, então decide se vingar dele. Assim que o irmão e a irmã estiverem na caverna, o monstro matará Aer e os esporos de ácido Gorja. Mas o plano de Yerg não funcionou porque a centopeia não reagiu ao som do osso sendo jogado em direção a Aer. Yerg atraiu o monstro para trás da porta logo atrás dele. O herói, por sua vez, bateu a porta. Ele esperava tal truque de Yerg, então percebeu seu plano. Aer explicou a todos que a centopeia os havia perseguido. Os dois correram para dentro, mas o monstro agarrou Yerg e o herói teve que trancá-los. Depois de todas as aventuras, Gorja decidiu agradar o irmão com sua comida preferida. Ela especificamente manteve a cabeça fria porque sabe o quanto ama Aer. Talvez o verdadeiro Aer adorasse comer cabeças, mas o herói de sua vida passada quase vomitou na mesa pelo que viu. A fúria apareceu nos olhos da irmã e ela ameaçou o irmão com uma faca se ele não começasse a comer agora. Assim que ele tocou a ponta da língua na carne da cabeça, o reflexo de vômito se fez sentir. Desta vez Gorja estava convencido de que não era seu irmão, mas sim um completo estranho, como um demônio. Aer decidiu provar para a irmã que não é um demônio. Ele vai misturar o pó de Meron com água e beber. Se depois da bebida pegar fogo, o irmão dela voltará para a irmã, ainda que um pouco carbonizado. E se isso não acontecer, Aer não será um demônio. Quando Aer começou a beber a bebida, ele começou a esperar que todas as cerimônias, a expulsão de demônios, fossem simplesmente superstições, e se não, o herói poderia retornar ao seu corpo anterior. Aer bebeu essa sujeira e começou a estremecer e tossir. A irmã considerou essas ações uma expulsão do demônio, mas na realidade o herói simplesmente ficou enojado. Gorja finalmente acreditou nele, mas ainda não entende por que Aer está agindo de forma tão estranha. O herói decidiu tentar contar a verdade para Gorja. Essa seria a única chance de descobrir o que realmente aconteceu com ele. Na verdade, ele não entendeu completamente o que aconteceu com ele. Seu corpo afundou no abismo, como se estivesse em um rio caudaloso, e sua alma foi levada para algum lugar distante. Depois de toda a história, Gorja ficou horrorizado. Provavelmente ela entende o que aconteceu com ele. Desde os tempos antigos, os deuses e seus campeões renasceram nos corpos dos mortais. Suas habilidades iam além do possível, seus poderes eram inesgotáveis e suas habilidades poderiam mudar a própria existência do mundo. Consequentemente, tal deus poderia ser o próprio herói, porque eles não apareciam há muito tempo, e mais ainda entre os nascidos em cinza. O verdadeiro dono deve ter habilidades como correr mais rápido que uma flecha, ser capaz de puxar uma parelha de cavalos ou simplesmente pular um abismo. Aer não possui nada, então a irmã pensou que ele era uma alma perdida. São criaturas que não possuem habilidades incomuns, mas possuem lembranças de outra vida. Tais pessoas nem sempre alcançam fama. Gorja pediu ao irmão que não contasse sua história a ninguém. Se os outros descobrissem que ele tinha lembranças do tesouro, fariam de tudo para conseguir a verdade do herói. Primeiro iriam torturá-lo, e depois matá-lo ou mandá-lo para experimentos. A irmã pediu ao irmão que nunca mais mudasse, pois ele era o único próximo e querido que restava. O herói abraçou a irmã com força e prometeu, aconteça o que acontecer, permanecer sempre seu irmão. Depois da promessa do herói, acordei no meu corpo e no mundo, não entendo tudo o que está acontecendo. À sua frente, Léo viu seus amigos mais próximos. Um amigo disse que a bala havia perfurado seu peito e o estado do herói ainda era avaliado como crítico. Imediatamente Léo percebeu que tudo era um sonho. Ele contou aos seus amigos sobre goblins, monstros e outras formas de vida. Em resposta eles riram e chamaram de bobagem típica em tal estado. Hiro estendeu a mão para ser ajudado, mas na frente dele viu uma mão bastante familiar. É óbvio que Léo ainda está morto e sua alma finalmente decidiu ver seus entes queridos. O amigo fica muito irritado ao perceber a morte de seu fiel amigo Léo, mas nada pode fazer a respeito. A amiga se solidariza com tudo o que aconteceu, mas acredita que em sua nova vida alcançará patamares ainda maiores. Léo jurou que iria abalar tanto o mundo dos duendes que não pareceria muito. Era parecido com Léo. Ele também morreu em seu mundo sob os escombros, então é ele quem fará companhia ao herói. O herói sente pena de Aer, mas este corpo deve ser controlado por alguém sozinho, e agora a alma de Aer deve descansar um pouco. Léo cuidará bem dele. Só um herói pode mudar a vida do verdadeiro Aer para melhor. Em troca, Aer pediu apenas uma coisa, que Léo cuidasse de sua irmã,
Fosse sempre franco com ela, não quer vê-la sofrer. Embora Léo nunca tenha tido uma irmã, ele prometeu cuidar dela como se fosse sua e também prometeu tornar o mundo um lugar melhor. E então chegou o momento em que o herói se encontrou novamente no corpo do herói. Junto com sua irmã ele conheceu Kula e ela começou a lhe contar todas as histórias. Ku é o feitor e também amigo do pai de Eri e Gorja. Ele cuida deles desde que seus pais morreram há 2 anos, quando os Everins atacaram. O capataz deu instruções ao irmão e à irmã. Gorja ajudará na fazenda de cogumelos e Eri irá para a caverna. Nesse momento, na caverna, um dos goblins começou a contar como, em vez do mérito, queria usar o corpo da garota. O patrão ouviu toda a conversa e o derrubou no chão com um golpe direto. Outro trabalhador explicou que o patrão é muito sensível com as meninas trabalhadoras. O pai do patrão morreu cedo, então a mãe dele começou a ganhar um dinheiro extra para alimentar a família. Depois de todas as lições moralizantes, Era apareceu por algum motivo. Ele é o favorito do chefe. O líder da gangue não gostou que tal lixo, como um herói, aparecesse e atrapalhasse seu caminho. A turma se lembrou do herói. Também acreditam que por causa dele o túnel desabou. Perguntou corajosamente ao líder o que aconteceria com ele se ele não os ouvisse, ao que os bandidos responderam com ameaças de cortar o herói em vários pedaços. O herói não vai se humilhar na frente de ninguém. Para que todos entendam sua posição, ele matou o principal cortando sua garganta. Por fim, deu um bom conselho, para não expor sua garganta ao inimigo. Talvez isso seja útil para ele em sua próxima vida. Entende perfeitamente que após o assassinato ele será mantido sob a mira de uma arma. Mas haverá mais de um herói sob a mira de uma arma. Todos os nascidos em cinza são vítimas, são oprimidos, humilhados e forçados a lutar por território. Todo sofrimento é por causa de covardes como eles. Dia após dia e semana após semana eles sofrem, assim como seus familiares e amigos. O herói não pretende mais suportar a humilhação, ele quer mudar a vida de todo o seu povo nascido em cinza. Começou uma disputa entre os dois povos. Eles começaram a medir suas forças para decidir quem estava certo e quem era um lixo insignificante. O assistente do chefe ofereceu sua ajuda, mas o chefe recusou. Algumas palavras brilhantes não são suficientes para mudar o mundo. O herói deve se tornar mais sábio. Caso contrário, tudo será inútil. O braço direito do chefe concordou que quando as coisas piorassem, eles interviriam e salvariam o herói. O povo de Ger pode ser fraco, mas isso não é motivo para zombar constantemente e pisoteá-los na terra. O discurso do herói inspirou muitos goblins do povo nascido em cinza. Eles apoiarão o herói a qualquer custo, apenas para mudar suas vidas. Seguindo seu guia, seu assistente também foi para o outro mundo após uma facada no peito. Outro escravo foi chutado pelo povo de Ger. Eles não podiam ficar de lado e observar como o herói lidava com todos sozinhos. Depois de tudo que viu, o patrão ficou maravilhado com a coragem do herói e o chamou. Rumores sobre as façanhas do herói chegaram a quase todos. Gorja veio correndo e começou a gritar com seu irmão. Suas ações os levariam à morte condenada. Explicou que fez tudo isso por uma questão de amizade. Para sobreviver eles precisam de aliados. Naquela parte da mina existem 2 acampamentos fortes, Câncer e Virga. Câncer é mais forte, mas a Virgem é apoiada pelos feitores, então eles estão em uma posição mais vantajosa. Ao mesmo tempo, há uma nuance. O povo de Virgem tem muita gente e cada um quer ter poder sobre os outros, então não adianta se juntar a eles para se curvar e trabalhar por nada, mas o Câncer é completamente diferente. Eles têm uma posição diferente, considerarão o herói dos aliados desde que traga benefícios. O herói mostrou ao Câncer o que ele queria ver, então ele foi até o herói. O plano de não saiu conforme o planejado, ele decidiu deixar o gordinho ir, mas o Câncer estava entorpecido. Se você mostrar sua gentileza, eles virão amanhã pela cabeça do herói ou de sua irmã. Explicou sua posição. Ele já havia causado muitos problemas para Virga, mas mostrar gentileza para com a vítima não seria tão ruim. O herói acredita que todos neste mundo merecem uma chance de redenção, mesmo que estejam se afogando no abismo do desespero. Ele perguntou ao homem gordo se ele estava pronto para nadar para fora desse abismo. A vítima pensou e concordou com segurança. É importante para mostrar a todos que eles não são como o povo de Virgem, e a melhor maneira de fazer isso é mostrando misericórdia. Kengal, o assistente do chefe, está interessado em um jogo tão perigoso do herói, então ele também está em ação. O Câncer ainda permitiu a saída da vítima. O gordinho já havia corrido para dentro do túnel e parou abruptamente. Agradeceu ao herói pela segunda chance. Enquanto o chefe continuava surpreso com a coragem do herói, o diretor foi até eles. Câncer estava prestes a começar a dar desculpas, mas descobriu que Ero conhecia bem.
Tudo porque ele era amigo da família. O herói e Câncer foram para um lugar tranquilo, onde Er contou tudo. No final chegaram à conclusão que o patrão decidiu cooperar e agora vai proteger Er e Gorja da Virgem. A partir de agora Er é o chefe da gangue. Ele precisa de forças para proteger seus entes queridos. Ele não é capaz disso sozinho, então precisa de ajuda. Quando o gordinho saiu, começou a perceber todas as suas ações, sem entender por que estava fazendo tudo isso, mas prometeu a si mesmo consertar tudo. Er queria apresentar a irmã à assistente, mas ele tinha uma expressão assustada, como se algo tivesse acontecido. O fato é que Câncer recebeu uma mensagem sobre o envio em expedição aos andares inferiores. O esquadrão de gelo está se preparando para ir aos andares inferiores, às cavernas perigosas. O herói viu como um dos lutadores apoiou os cotovelos e chutou a lança na ponta. Isso é uma arma, não uma bengala. Todos os lutadores devem ficar parados e olhar para a frente. Er tentou ensinar-lhes táticas e noções básicas de combate, mas no final eles eram apenas um punhado de mineiros. O líder do elenco ficou totalmente ferido, então o horário de saída foi alterado. Apareceu um tempo adicional para treinos, mas nem isso foi suficiente. É uma boa ideia ensinar como usar uma arma de longo alcance, mas a madeira é muito cara para fazer um arco. O herói teve a ideia de tentar usar garrafas de barro em vez de pedras. Você poderia colocar uma poção para paralisia, pó para dormir e até óleo na garrafa e depois colocar fogo. Então um dos lutadores admitiu que tinha um amigo que conseguia fundir metal e outras coisas em qualquer coisa. Ele recusa absolutamente todos, com exceção da família do lutador e de algumas outras pessoas. O herói deu aos 2 soldados culpados a tarefa de descer do poço de ácido, levando consigo mais alguns caras e uma corda. Er propôs uma jornada emocionante para eles. Trouxeram uma tipóia para Er, experimentaram o projétil, gostaram e pediram ao seu assistente que o entregasse a todos os outros. Para o treinamento, o herói surgiu com uma competição, cujo chute fosse mais fundo receberia 10 méritos. Valkyr reagiu ativamente, já foi o melhor lançador em sua área. Valkyr infelizmente perdeu. Sua tarefa é pedir ao amigo que faça ainda mais munição. Depois que a assistente saiu, Gorja disse que o supervisor lhe disse para se acalmar porque ela estava sobrecarregada. A irmã ficou ofendida. Ela trabalha para 2 pessoas, e só pensa em si mesmo, então ela foi para a cama. O herói inicialmente sabia que estava errado em relação à irmã, então preparou o jantar para ela, mas encontraram a cabeça de um homem gordinho na mesa de casa. Ela foi enviada por uma nulidade, de quem você logo aprenderá. Ele era pequeno, considerava a vida uma dor. Para conseguir alguma coisa, até comida, era preciso ganhá-la ou encontrá-la sozinho. O padrasto era chefe de uma gangue da região, antes um nobre e agora apenas um mendigo vagabundo. Olhando para seu filho, ele viu o passado de sua mãe e seus próprios erros. Muitos odiavam seu padrasto e descontavam sua raiva nele por isso. Quando o menino cresceu, ele foi enviado para uma arena de luta livre para pagar todas as suas dívidas. Noite após noite ele lutou com os mesmos jovens em prol da sobrevivência. As brigas de ratos eram comuns, e os meninos da vizinhança se divertiam forçando ratos famintos a rasgar a garganta uns dos outros para comer. Naquele dia, ele jurou viver apenas de acordo com suas próprias regras. Se seus pais tivessem visto além de seus narizes, eles teriam previsto tal resultado. Então o herói os colocou para dormir. No julgamento ela perguntou a quem ele queria servir a partir de agora. Infelizmente ele escolheu o lado da Virgem. Para ficar mais forte, ele encontrou um amigo Gelmar. Eles eram como Yin e Yang. Para ele se tornou seu próprio filho, até que se revelou um traidor. Ele decidiu dar uma lição em Gelmar, mandando-o em direção a Ger, destruindo todo o esquadrão, e dentro de si esperava que Ger matasse Gelmar. O herói começou a explicar que o povo de Câncer estava bloqueando outra rota, então os inimigos não tiveram escolha a não ser espirrar nesses comedores de cadáveres. O plano deles deve correr bem, caso contrário o exército de Gelmar os transformará em uma coleção de cadáveres. Valkyr está um pouco preocupado, as pessoas estão assustadas, o pessoal de Gelmar está em menor número e a maior parte do esquadrão está segurando armas nas mãos pela primeira vez. Desde os tempos antigos, os comandantes ofereciam orações aos deuses antes da batalha, então o herói decidiu repetir seus costumes. Er fez exatamente isso, veio ao encontro da sacerdotisa Kataga, mas para ver a sacerdotisa é necessário passar por um ritual de purificação. A sacerdotisa está aqui para servir, as águas do Meron limpam a alma, e para isso o herói precisa bebê-la 2 vezes. Er não sabia onde conseguir essa água. Descobriu-se que era um presente de Deus que ele precisava para encher o vaso que pingava das pedras. Er começou a se preocupar com a possibilidade de que em breve teria uma batalha,
e não queria que ela começasse sem ele. Isso surpreendeu a sacerdotisa, pois a maioria dos homens prefere evitar a batalha. Para o herói, esta batalha determinará seu futuro. Se o esquadrão conseguir a vitória, então poderá tentar mudar o mundo para melhor e, se perder, matará ele e seus entes queridos. O mundo foi criado a partir do sangue. Mesmo depois das mudanças será um mundo de sangue e violência. A escolha cabe ao herói: resistir aos deuses loucos ou aceitar a vontade deles. Não importa o quanto a sacerdotisa tenha feito lavagem cerebral no herói, ela ainda veio abençoar seu esquadrão. A partir de então, a sacerdotisa apelidou o herói de Libertador Leão, e todo o pelotão começou a se alegrar e aplaudir. Enquanto isso, El bate em seus subordinados por uma questão de disciplina, sem motivo algum. En não pediu para ser o sucessor de Virgil, ele não sabe o que fazer, então El se ofereceu para recusar e ir embora. En está preocupado com El, então ele quer que ele deixe tudo e que todos continuem vivos. Não importa para Gelman o que En e Virga pensam, os batedores acompanharam todas as ações de então o destacamento do herói será derrotado antes do meio-dia. No entanto, En disse que seus espiões descobriram uma sacerdotisa em seu esquadrão e, como se autodenomina, seu apelido irritou El. Helmut não se importa com o quanto é abençoado, ele permanece confiante em sua vitória, na esperança de se tornar um grande governante. Não importa o quanto tentasse dissuadir seu irmão, ele constantemente recusava e aderia ao plano de derrota. O servo de El pediu para parar o destacamento, então construiu barricadas no canto mais distante da caverna, a alguns metros de distância deles. El foi informado de que apenas 20 pessoas os esperavam, embora os informantes falassem em pelo menos 30. Parte da caverna está completamente bloqueada e nas casas ao longo das bordas há apenas um bando de idosos e crianças. Essa informação fez o patrão rir, ele só precisa de testemunhas da derrota de hoje. Silhuetas de pessoas começaram a ser vistas no outeiro, acabaram sendo o esquadrão de Virga para assistir à batalha. El não tem o direito de cometer erros. Decidiu negociar com El. O inimigo esperava ver alguém impressionante à sua frente, mas não tão baixo quanto o herói. O herói se divertiu com a aparição de El, pediu para ligar para todas as outras pessoas, sentiu pena de perder tempo com tanto lixo. El perdeu a paciência e quis destruir pelas costas, mas em um momento ele simplesmente parou. Não importa o quanto o inimigo zombasse da fraqueza de e seu esquadrão, a sacerdotisa não mentiu e Deus ficou do lado do bem. Depois do que viu, El não pôde acreditar no que viu e desistiu. Mesmo assim, ele ainda acredita que viu tudo de forma simples. Desesperado, decidiu recompensar quem trouxera a cabeça de O destacamento de Gel voou para o ataque, eles esmagaram até os seus da multidão, cada um deles queria trazer a cabeça. Após o ataque de com fundas, os adversários reconheceram a arma e decidiram correr para o ariete. Pediu a Valkyr que mandasse os fundeiros fugirem quando a munição acabasse, só então começaria a próxima etapa. Em sua cabeça, El imaginou a desejada vitória sobre mas seus sonhos foram turvados pelo fogo de seus subordinados. A maioria do pessoal de Virg tem certeza de que El perdeu a chance, outros dizem o contrário, que ainda conseguirão apagar o fogo e continuar o ataque. Nem tudo é tão simples. O povo de Câncer preparou e fez uma cova para ratos. Todo mundo que quiser fugir será morto naquele exato momento. Enquanto El luta, seus irmãos apostam na vitória, a maioria ainda aposta nele. O servo de El relatou que eles invadiram as casas e levaram todos os móveis de lá, usando-os como escudos. O esquadrão de El começou a atacar e repelir os ataques do herói. Seu esquadrão começou a se espalhar, após o que os olhos dos oponentes brilharam de alegria. Valkyr começou a entrar em pânico, relatou a que o destacamento de El estava cada vez mais perto deles, ao que o herói respondeu. Um bom líder sempre toma decisões com base em erros anteriores, mas um grande líder olha a situação de todos os lados. O herói contou com a persistência de El, por isso espalhou um monte de espinhos pelo perímetro, nos quais os inimigos pisaram com sucesso. Os servos de El pararam de acreditar em si mesmos e outro exército começou a emergir da cabana. El e seu povo restante se encontraram em uma cova de ratos. Tudo o que tiveram que fazer foi se esconder atrás de escudos e esperar por represálias. Um amigo próximo de El fica dolorido ao ver o que está acontecendo. Ele pede a Virgil e algumas pessoas que os ajudem. O esquadrão Câncer não está preocupado com Pensaram que o herói não teria gente suficiente para a batalha, mas descobriu-se que até alguma tia malvada poderia derrubar Elma. Câncer pediu à mão direita que não se alegrasse antes do tempo, pois não há nada mais perigoso do que um animal encurralado. No caminho, o pessoal de El viu que queria falar com eles,
mas El deu ordem para invadir e matá-lo quando ele se aproximasse. O inimigo ficou surpreso que desta vez o herói veio conversar não com ele, mas com seu povo, quer transmitir a eles que esta não é a batalha deles. Os ricos são obrigados a guerrear entre si, os melhores morrem no campo de batalha, enquanto os sacos de dinheiro se aquecem e se divertem ao sol. O povo de El não é inimigo do herói, mas irmãos, ele entende perfeitamente que na verdade eles querem estar em casa agora, com suas famílias, e não morrer em batalha por aqueles que não se importam com eles. El não acredita no dom da vida e da liberdade, ele pensa que se eles deporem as armas, serão mortos imediatamente. Os homens do inimigo concordaram com seu chefe, era melhor para eles morrer tentando matar Er do que morrer sem uma arma nas mãos. Er decidiu perguntar neste caso por que Virga não ajuda El, mas é simples, ele o quer morto. Virga não está aqui para apoio, ele está aqui para matar todo o esquadrão de El se o herói for derrotado. Er vê duas opções, ou o pessoal de seu chefe morre aqui todos juntos, ou El morre sozinho. A maior parte do esquadrão de El acreditou no herói, mas também começou a acreditar que Virga só precisava dele. El estava cansado de ouvir o herói e decidiu simplesmente lidar com ele sozinho, mas de repente sentiu lanças nas costas. O seu povo não pode arriscar a vida por nada, tem família e filhos. El está exausto, queria conquistar fama e respeito, mas, infelizmente, perdeu tudo. Virga viu à sua frente muitos lutadores fortes e superiores a eles, então deu ordem de retirada. Enquanto todos se regozijam com a vitória, o herói percebe que foi apenas uma pequena escaramuça, a guerra em si ainda está por vir e da próxima vez eles não escaparão tão facilmente. No momento, o duende que conhece Câncer disse que o povo de Câncer está levando todo o saque e os prisioneiros querem matar as famílias. Realmente viu com seus próprios olhos como eles levaram embora todos os restos mortais do herói. Sem levantar os olhos, ele pediu ao seu assistente que explicasse quem estava no comando aqui. O assistente quis tirar alguns méritos do herói, ao que o herói respondeu que era melhor pensar nas consequências. En chegou na hora certa e nocauteou a mão direita do atrevido Câncer. Num acesso de raiva, ele ordenou que as arenas de combate fossem limpas de lixo com a língua durante toda a semana. Mas como esta situação não lhes convém, quem propôs uma punição mais interessante, patrulhar as cavernas onde as centopeias rondam. Os ladrões recusaram freneticamente, depois pegaram seu amigo retardado e fugiram. Quem pediu perdão a Er, essas pessoas estúpidas logo o levarão para o túmulo. A mão direita não entende como, depois do que Er fez com El, esses idiotas tiveram a coragem de atacar o herói. Infelizmente, a vida não ensina nada a essas pessoas. Er perguntou a Hak se eles iriam levar os troféus. Hak o lembrou do acordo de 20 a 30%, mas agora ele quer a metade. O elenco de Germa tinha quase metade do tamanho, então ele oferece sua aposta 80 a 20. Câncer se mantém firme, embora o herói tenha lutado sozinho e vencido com perdas mínimas, mas sem o apoio de Câncer nada teria acontecido, sua aposta é 50 a 50. O esquadrão do herói se livrou do comandante inimigo, enquanto Câncer não perdeu ninguém, então a aposta é de 70 a 30. A disputa terminou 70% com Ger e 30% com Haku, com o chefe recebendo o machado de El como bônus. Os presos estão sob custódia, as famílias não queriam deixá-los ir assim, mas ainda assim conseguiram acalmá-los. Er ordenou que os prisioneiros fossem despidos até ficarem de cueca e soltos de 4, e pediu para garantir que Câncer ficasse com 1/3 dos despojos. Volker não gosta da ideia de dividir os despojos, mas enquanto houver um inimigo comum, precisamos nos manter unidos, e quando ele se for, ficará mais claro quem realmente é o líder forte. No início da manhã, Volker entrou na caverna, onde caiu mais uma vez devido à sua falta de jeito. Er viu seu assistente e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ele pensou que estava caçando lagartos, mas eles tinham um gosto nojento. O herói acreditou na sua palavra, mas de repente não entendeu para onde tinham ido todos os trabalhadores e comerciantes quando já era de manhã. Volker disse que todo mundo que não vai na expedição está se escondendo. É por causa dos goblins. Quando eles vêm ficam um pouco turbulentos. Volker ficou um pouco inquieto, mas não pôde deixar de perguntar o que aconteceu com o herói, já que não havia rosto nele, como se algo tivesse acontecido. Er perguntou se ele nem sempre estava calmo. O assistente estava assustado com sua extrema calma, e quando isso acontece significa que o herói está zangado com alguma coisa. O herói também pediu para nomear características ocultas. Volker disse que o herói gosta de sorrir, e Er ficou distorcido com a notícia. Mas ainda há um pequeno problema com a irmã Erma, então Volker estava relativamente certo.
Gorja ficou com raiva porque o herói decidiu travar uma batalha com El. A assistente entende perfeitamente o herói, tal é a natureza de sua irmã, ela tenta cuidar de dois ao mesmo tempo. O herói gastou todo o seu crédito em equipamentos para o esquadrão e, além disso, os preços sobem a cada dia por causa dos suprimentos. Alguém está atrapalhando o transporte dos alimentos. Isso pode ser um grande problema para os grupos de Virg, Hack e até para o esquadrão do herói, pois paga os caras com comida se os preços subirem, será difícil manter tudo sob controle. O herói está preocupado com outro problema, o admirador de sua irmã, o desempregado Trost. Ele se permite criticar o herói, chamando de mais um bandido da família, que seria melhor que morresse, pois se apegou à irmã como uma sanguessuga e não permite que ela viva em paz. Valkyr ficou bravo, pediu ao patrão que reunisse a galera. Quando eles voltarem vão colocar máscaras e ficar à espreita, ninguém vai saber disso. O herói ficaria feliz com o trabalho realizado, mas pediu a Valkyr que não fizesse tais coisas. Realmente aprecia o entusiasmo e os impulsos brilhantes para defender sua honra, mas ainda assim vale a pena deixar o cara em paz. Na verdade, Trost tem boas intenções e também é um bom capataz. Se algo acontecer ao herói, ele saberá que sua irmã está segura. Procurou um amigo da família para relatar a tarefa concluída, que foi dada pelo próprio Ku. Ku não tem nada contra a gangue do herói, mas as ações de pareciam ir longe demais. Ele deveria ter contado aos guardas e não colocado seu povo em risco. O herói agiu à sua maneira. Porque Virga subornou os nobres, é improvável que eles permitissem a intervenção de Ku. O feitor concordou com as palavras do herói, mas decidiu perguntar se Gat, o pai do herói, ficaria feliz se soubesse o que seu filho estava fazendo. Ku não sabe o que o herói fará a seguir, mas pede uma coisa, não decepcionar o pai e não se tornar um monstro como Virga. Prometeu, porque seu objetivo é tornar o mundo um lugar melhor, está a sua promessa a Ku e seu pai. Enquanto o herói estava fora, muitos goblins ganharam dinheiro da melhor maneira que puderam vendendo suas coisas ou encontrando coisas. De repente, seu assustado assistente veio correndo até o vendedor com a notícia de que o pessoal de Virga pretende brigar com o povo de Câncer. Tudo é muito sério, os inimigos estão avançando, e a maioria dos cancerianos ainda não chegou, então o comerciante reuniu todos os seus rapazes para apoiar, porque Câncer também os apoia. Mas o assistente perguntou sobre o herói, todos iam encontrar o chefe, mas, infelizmente, ele vem de Ku, e isso é muito longe. Valkyr é uma pessoa muito interessante, quase tudo surpreende, até a raposa duende de 3 cabeças. O herói fica constantemente maravilhado com seu assistente, ele realmente precisa prestar mais atenção ao que está ao seu redor. Valkyr não entendeu o que eles estavam falando, eles estão em terreno neutro, não tem Virga, chefes de gangue e outras pessoas, ninguém pode fazer mal a eles. Sorriu e pediu a Valkyr que dissesse todas essas palavras para quem estava assistindo. Valkyr, como sempre, começou a virar a cabeça vazia, pelo que recebeu uma punição por isso. Se os espiões descobrirem que foram desclassificados, atacarão imediatamente. A vigilância começa a partir do momento em que o herói e seu assistente passaram pelo portão. O assistente não vai entender porque eles não atacaram imediatamente, mas seguiram todo o caminho. Eles têm 2 planos, ou estão esperando o lugar certo que procuram, ou o herói está caminhando direto para suas garras. O próprio Valkyr não sabe o que fazer, esta situação não combina com o herói, sua mão direita não deve apenas seguir ordens, mas também pensar ele mesmo na situação dada. Portanto, o herói não se acalmará até que seu assistente ordene o que fazer em tal situação com os espiões. Valkyr olhou atentamente e percebeu que 4 os seguiam, 3 estavam à direita e 3 à esquerda, usavam táticas básicas de vigilância, embora este não fosse um número exato e pudesse haver o dobro deles à frente. O assistente respirou fundo, pensou e tomou uma decisão. Confiou e o seguiu no meio da multidão. O herói realmente não vê espiões na área, eles ficaram para trás, não correram riscos e atacaram. Tudo isso graças ao plano de Valkyr de se misturar à multidão de goblins. Depois de se acalmar, a equipe continuou seu caminho até o destino, mas de repente foi cercada por uma gangue de espiões. No topo da pedra estava um cara estranho que avisou que não teria amigos, o que significa que este é o momento certo para resolver o problema não resolvido. Não importa onde estejam todos os amigos, Valkyr terá que se lembrar de todo o treinamento, se eles se cobrirem a batalha correrá bem. Quando o herói lidou com seus oponentes, memórias de sua vida passada sobre serviço, treinamento e muito mais de repente começaram a surgir em sua cabeça. Embora o herói tenha acabado com todos os servos, ele ainda tem forças para lutar contra Em.
A batalha do herói tornou-se tão grande que os rumores se espalharam instantaneamente e muitos vieram assistir. El era como um irmão para En, e o herói o levou embora, e é por isso que ele quer lidar com Er de uma vez por todas. O herói não ficou calado. O irmão de En era um idiota que não conseguia tirar os olhos e entender o que estava acontecendo ao seu redor. Volker não pode simplesmente ficar parado assistindo seu fiel chefe lutar sozinho, ele depende de seu assistente. O mercenário olhou com um sorriso para as garotas que apostaram em En, mas sabe que Er vai vencer. As meninas não entendem de onde ele tirou isso. Para elas o herói é um pobre mineiro, que dificilmente tem mérito para comprar roupas novas. Isso divertiu ainda mais o mercenário. Agora ele entende o que acontece com quem passa muito tempo perto de prata e ouro. As meninas julgam as pessoas pelas moedas, como um livro pela capa. Tendo observado atentamente a batalha, eles notaram a força absoluta de Er. Ele sucumbiu deliberadamente ao inimigo para cortar sua força e zombar dele. O mercenário inicialmente sabia o resultado da batalha desigual. Er passou toda a batalha estudando o oponente e seu movimento, enquanto En atacava estupidamente. En perdeu. O herói pediu ao inimigo que abandonasse sua ofensa e chegasse a um acordo, caso em que Er o deixaria ir, caso contrário ele o mataria. Porém, o inimigo não vai desistir, seus servos recuperaram o juízo e se preparam para a segunda onda de ataque. Os oponentes não aprendem nada com seus erros, a oferta de rendição de Er ainda está em vigor, o direito de escolha pertence a En. O inimigo não entende por que ele deveria se render. Er explicou claramente a ele que ele já estava ficando sem motivos para o herói deixar En vivo. Seus trabalhadores vieram correndo o mais rápido que puderam para ajudar o herói. Eles prometeram ajudar Er a qualquer custo. Agora seria impossível para En lidar com tamanha cavalaria. O mercenário gostou do resultado da batalha. Enquanto Er lutava, Volker usou a buzina a tempo de reunir o resto. A amiga da menina agarrou a mão dela e pediu que ela fosse embora rapidamente por causa do ambiente chato, mas ela parou e não se cansou do herói, como se tivesse se apaixonado por ele. Alguns caras foram atrás dos adversários para ficar de olho neles, mas Er pediu para devolvê-los para que não houvesse problemas com tudo o que aconteceu. O herói perguntou a Jen por que ele não o encontrou no local designado. Jen contou tudo que o pessoal de Virga começou uma briga com a gangue de Câncer. A equipe de Jen decidiu ajudar, mas na verdade não houve briga. Para agir, todo o quebra-cabeça se juntou, não foi à toa que as informações sobre o ataque chegaram. O mercenário Rosag de repente se viu atrás do herói, ele queria elogiar o herói pela luta. Rosag participou de muitas campanhas, mas nunca viu ninguém lutar com tanta habilidade que gostaria de saber mais sobre os métodos de luta de Er. Er estava muito interessado no mercenário, então pediu a Jen que encontrasse cidra de cogumelo para não ser rude com o convidado. No início dos tempos, Jon, o pai de todos, lutou com o andarilho do abismo e perdeu. Depois disso, o mundo inteiro mergulhou no abismo da loucura, mas de uma gota do sangue de Jon nasceu um novo deus, Zeia. Foi ela quem recolheu os restos mortais do deus derrotado aos poucos, até um momento. O exato momento em que ela forçou Dorn, o deus da morte, a reviver Jon novamente. Como recompensa por seus serviços, o Alfater concedeu a Zeia o título de maior comandante. Ela fez campanha e recuperou as terras que o andarilho do abismo havia capturado. Ela também viajou para o submundo para recuperar a alma de Jon. Todas as pessoas também irão para o submundo para recuperar o que é delas por direito. Er provavelmente ouviu que a expedição era necessária para limpar as cavernas dos Evelins. Isso é verdade, mas apenas metade. O verdadeiro objetivo é encontrar tesouros antigos que outros tinham medo de levar. Todos que estão aqui são uns sortudos, honrados, porque isso não é só uma expedição, é um verdadeiro ataque. Todos vão descer, pegar os seus e ficar ricos. Não importa qual clã participe, todos que vierem farão parte da história. O mercenário disse ao herói que Bulgur não é como seus irmãos, ele é muito ganancioso e ambicioso demais. A expedição é uma excelente oportunidade para mostrar que Bulgur é mais forte que seus irmãos. Er ficou muito interessado, o herdeiro decide liderar pessoalmente a expedição, ao mesmo tempo que dobra o número de participantes, chamando mercenários de clãs diferentes, como se fosse atacar alguém. Quanto mais cedo todos descobrirem o que Bulgur realmente quer, maiores serão as chances de todos retornarem vivos. En voltou para casa, olhou com pena para Virg, mas o patrão não quer ver tal nulidade e ordenou que ele fosse retirado de vista, caso contrário ele o mataria com as próprias mãos. Virga nomeou-os para comandarem, se En quiser se tornar um líder novamente, então deixe-o conquistar esse direito. Se En tivesse conseguido se vingar, tudo teria ido direto para Bulgur. Inúmeras cabeças teriam rolado se o príncipe Giro exigisse expiação.
Virga entende perfeitamente como Aang se sente, ele também compartilha com ele, mas agora não há tempo para isso. A masmorra é grande e há muita coisa escondida em suas profundezas. Se Ozu for paciente, a hora dele chegará em breve. Este é o professor Gorja. É ele quem vai falar sobre a classificação dos goblinoides. Os Darg são os goblinoides mais avançados, eram comerciantes, guerreiros e marinheiros, mas em algum momento foram conquistados pela República Humana de Brizilum. Da raça Deka, são poderosos guerreiros, cavaleiros e mercenários, conhecidos em todas as terras por sua nobreza durante a batalha. Apesar dos Dekas serem goblinoides, eles não faziam parte do Império. As tribos Goblins são a raça mais comum de goblinoides, eles passam todo o seu tempo livre em guerras internas. A tribo mais poderosa é a tribo Gira, que subjuga o espantalho. A raça Burg é conhecida por ser excelente caçadora e rastreadora, mas seu temperamento é tão desagradável quanto seu hálito. Na base da escala social das raças goblinoides estão os espantalhos. Mesmo entre eles existem sérias diferenças. Existem espantalhos azuis que são nobres. Eles atuam como intermediários entre os feitores e os espantalhos comuns. Além disso, muitos espantalhos podem ser verdes. Isso se deve ao fato de que o sangue de goblins comuns flui para eles. Mas eles podem ser facilmente distinguidos. Os goblins são mais altos e têm orelhas apontando para cima. Os nascidos em cinza estão em uma posição social mais baixa. Apesar de seus ancestrais serem xamãs poderosos, eles agora trabalham nas minas, fazendo todo o trabalho sujo que nem mesmo outros espantalhos queriam fazer. Um integrante do esquadrão ficou ferido. Seu ferimento na perna logo cicatrizará. Quando o cristal brilhar em azul, ele precisará fazer um curativo e colocar mais nacólito no local da queimadura. Isso ajudará a neutralizar o ácido. Valkyr pediu aos curandeiros que viessem, mas eles recusaram, dizendo que não tinham obrigação de cuidar dos Greiborneiboiborgri. 2 meses se passaram, 4 níveis se passaram e nesse tempo mais de 100 mortos. Os velhos brincam com o povo de Er como se fossem soldados. O assistente relatou que os feitores haviam ordenado o início do saque, dizendo para não perder tempo precioso com os feridos. O herói pensou por muito tempo porque os goblins mandaram espantalhos para as minas. Toda a sua raça é bastante fraca e eles não estão adaptados à vida em cavernas. No final, Er descobriu que tudo isso se devia aos cristais que os espantalhos usam para iluminação. As raças que vivem na superfície usam cristais para magia, mas há um problema para criaturas adaptadas à magia. Esses cristais serão venenosos quando tocados. Mas não para os espantalhos. Com um talento inato para magia, eles podem segurar cristais tóxicos nas mãos e não se preocupar com nada. Tudo isso aconteceu porque quase todos trabalham nas minas, para onde a tribo Giros manda. Isso é metade do problema. Os cristais tiveram que ser garantidos para outros, e tal processo é difícil e caro. No entanto, nas primeiras expedições descobriu-se que os celestiais eram capazes de processar naturalmente não apenas minério metálico, mas também cristais brilhantes, tornando-os seguros e adequados para a construção de suas colmeias. Desde então, foram realizadas expedições com o objetivo de limpar as minas dos monstros, embora na verdade tudo estivesse ligado à coleta desses mesmos cristais. Inicialmente, o herói foi informado de que os Evelins eram reservados, mas depois da grande caçada tudo mudou. Agora todos estão se matando. Er perguntou como estavam as coisas. Aang disse que as perdas foram de uma dúzia de caras grandes. Eles morreram porque estavam com muita pressa. Até uma criança poderia ter notado a emboscada se tivessem explorado a área corretamente. Isso não aconteceu. No caminho, o esquadrão conheceu Virg. Aang entende perfeitamente como Câncer se sente, mas agora há uma trégua e todos são aliados um do outro. Câncer ainda guarda rancor de Virg. Ele colocou o melhor amigo do patrão nele e teve que matá-lo por causa do lixo. Virga pensa diferente. Se não tivesse dado essa oportunidade, o amigo de Câncer teria morrido nas mãos de outros. O patrão não aguentou e o atacou. Felizmente o herói e Aang o pararam, dizendo que não valia a pena, pois Virga o provocou com um especial. O herói entende que Virga não veio para provocá-los, o que significa que há outro motivo. Virga admitiu que seus batedores descobriram o motivo pelo qual todos partiram repentinamente em uma expedição. Os irmãos organizaram um confronto sobre quem se tornaria o próximo líder. Foi necessário muito esforço e dinheiro para encontrar o local onde está localizada a arma mítica pertencente ao lendário Imperador Ainchard. Muitas pessoas do esquadrão estão preocupadas com o estado do herói, então um deles tenta descobrir com Valkyr o que está acontecendo. Um cara está cansado de tanta conversa porque Gu está tentando convencer Valkyr de sua teoria de que o herói ama velhos mal-humorados mais do que Gen.
Depois disso, ele começou a garantir a Valkyr que ele seria colocado em seu colo, onde poderia chorar. Essas palavras trouxeram o Goblin para fora e ele lhe deu um forte tapa na cabeça. O lutador não entende que todos saíram para fazer reconhecimento, e não para passear. Roga avisou Valkyr que se todos fossem descobertos por causa de sua conversa estúpida, ele os alimentaria pessoalmente com os Avelins. Outra raça pediu a Valkyr que não permitisse que Rogue os intimidasse. Pessoas como ele são mal-humoradas desde o nascimento. O grupo de reconhecimento consiste em Rogue, Ban, Gozaza, Valkyr, Malg e Gul. Seu quinto nível parece muito melhor do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Neste nível existem esporos peludos, há muitos deles a cada passo. Gul queria provar os esporgos, mas foi avisado de que eles pisoteariam qualquer um que se aproximasse do rebanho. O contador mostra que faltam cerca de 10.230 passos no ponto de encontro com a expedição, e eles caminharam apenas 3.478. Se o destacamento passar ao longo do riacho, faltarão mais 6.000 passos. Valkyr foi questionado sobre como sua raça vivia na sujeira e na escuridão. O assistente explicou que eles logo se tornariam mais fortes e sairiam para a liberdade. Como o próprio herói lhes disse, Ban tinha ouvido falar muito sobre ele e o queria melhor. Os de pele rosada são idiotas fedorentos que povoaram todo o leste como os Evelins, são fáceis de encontrar em qualquer canto. Há algum tempo, a raça pele vermelha os encontrou e brigou. Esses idiotas roubaram os porcos de Ban. Mas então um bando de druidas apareceu e pediu para parar a luta. São algo como padres, estão sempre à procura de formas de parar a guerra. Estas são as suas regras. Não lutam, apenas protegem e tentam estabelecer a paz. Foi então que Ban viu uma caixa com eles. Eles ofereceram paz em troca dessa coisa. Para Ban, este foi o melhor negócio de toda a sua vida. Graças a esta caixa, ele economizou muito tempo. Ban também alertou que se os nascidos em cinza recuperarem a sua liberdade, viajarem e se depararem com peles rosadas inofensivas, então vale a pena mostrar respeito pela sua religião e tradições. Em troca eles farão o mesmo. Outro lutador disse que nunca mais os encontrariam. A República Brizilum os destruiria, eles queimariam todos os templos em todas as terras conquistadas e imporiam a sua fé. Era uma vez a raça Redskins que trabalhava para eles, pois são mercenários, mas nesta expedição tudo é um pouco diferente. A questão é que há algum tempo eles foram contratados para ajudar o irmão mais novo Gugu na luta contra Kur. Mas descobriu-se que eles foram pegos em uma armadilha onde tinham uma vantagem numérica sobre eles. Todos tentaram o seu melhor, mas pouco funcionou. Bulgu fez um acordo com eles. Os Redskins iriam ajudá-lo, e ele, por sua vez, ajudaria a resolver as questões com Gira. Os mercenários concordaram com o acordo porque não queriam ter outro cliente insatisfeito. Após trabalharem com Brizilum, sua reputação foi muito prejudicada. Seus soldados passaram por um treinamento sério, mas ainda assim continuaram a ser considerados ruins por colaborarem com ele. A República destruiu igrejas, bibliotecas, escolas, substituindo a cultura daqueles que capturaram pela sua própria. E depois de um tempo receberam colônias totalmente leais a Brizilum, prontas para servir a República. Depois de todas as histórias que ouviu, Valkyr é obrigado a contar ao herói. Ele saberá melhor o que fazer a seguir. De repente, Roga congelou nos arbustos e olhou um pouco para fora. Gritou para seu esquadrão que os havia encontrado, um exército inteiro de Evelins. O exército avança em direção à expedição e está prestes a lançar um ataque surpresa. Valkyr pegou uma buzina e começou a gritar. Se Ban não tivesse tirado a buzina dele, todo o esquadrão estaria condenado à morte. Gul disse que os Evelins navegam pelo cheiro. Mesmo tocando a buzina, eles não ouvem. Ban entende que o som da buzina sinalizará problemas, mas ninguém saberá o quadro completo. Ele acredita que este será um ataque em grande escala. Roga é o melhor rastreador em princípio. Ele pode conduzir o esquadrão de volta para que os besouros não os encontrem. Para tal ocasião, Ban tratará o nariz com tanta cerveja de cogumelo que ele nunca sonhou, se, é claro, eles voltarem vivos para casa. O destacamento caminhou tanto tempo sem parar que Gul quase deslocou os cavalos, por isso decidiu-se fazer uma pequena pausa e seguir em frente. É muito estranho que não tenha havido resposta à buzina de Valkyr. Talvez o outro grupo esteja longe deles ou simplesmente não consiga responder. Este exército Evelyn pode não ser o único, outros grupos podem já estar mortos. A única maneira de chegar à expedição antes que os Evelyn sejam bloqueados, mas eles não são espertos o suficiente para proteger nada. Ban ofereceu duas opções, ou uma pessoa distrai os besouros ou todo o esquadrão luta junto. Valkyr decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Eles são os mais rápidos do esquadrão, então vão distrair os Avelins.
e o próprio esquadrão avisará a expedição. Os Evenling se movem muito mais rápido que Valkyr, ele não terá uma única chance de escapar deles, então Ban e Gozasa irão distraí-lo. Valkyr concorda que eles aguentam, mas não com 3 ao mesmo tempo, eles navegam pelo cheiro, então a única maneira de ir mais longe é atraí-los com o cheiro, o mais longe possível para que os outros tenham tempo de correr. Rob entende perfeitamente que Valkyr está longe de ser um covarde, mas pede que ele não seja tolo indo para a morte. Ban concorda com Roga, Valkyr não precisa provar nada para eles, eles aprovam seu entusiasmo, mas sua mãe deu uma vida, vale a pena tentar salvá-la mais um pouco. Por isso foi tomada a decisão de lutar todos juntos. Assim que chegou a batalha, Gul de repente se tornou um covarde. Roga o avisou que ou ele mataria os Celestiais ou eles o matariam. Valkyr está fazendo o possível para lembrar ao covarde todo o treinamento que completou, mas essa ideia não inspirou nenhum espírito. O ataque começou, Valkyr infligiu vários danos, mas o besouro ainda conseguiu afastá-lo. Gul não podia deixar tudo assim. Vendo quão imóvel seu amigo estava deitado, ficou furioso e atacou Evelyn, mirando direto no olho. Valkyr recobrou o juízo e parou Gul. Ele está muito orgulhoso de seu ato corajoso. A tarefa foi cumprida. O plantel conseguiu enfrentar 3 Evelyns e seguir seu caminho. É verdade que no caminho havia um pequeno problema diante deles. O destacamento viu um verdadeiro inferno, um exército inteiro de Evelyns. É mais difícil para as meninas suportar tal situação do que para as outras. A menina tranquiliza a amiga pelo fato de seu amado era estar ao lado delas. De vergonha, Rafa corou toda e ficou com raiva por não ser assim. Ela disse que o herói luta bem e nada mais. Apesar de todas as desculpas, o amigo ainda pensa o contrário. Ras deveria se aproximar do herói e conversar diretamente. Antes que tivessem tempo de terminar todos os detalhes, Valkyr rompeu com todas as suas forças e avisou sobre o ataque dos Evelyns. Todas as pessoas olharam em volta, na esperança de descobrir rapidamente os inimigos, mas ninguém poderia esperar que fossem emboscados acima. Rafa segurou Evelyn com seu escudo, ordenando aos outros que apunhalassem seus pontos fracos, suas pernas. A menina sozinha derrotou o inimigo, mas foi exposta ao veneno, do qual pensou que nada aconteceria, mas depois de um tempo perdeu a consciência. Era uma vez o pai de Raf morreu em um duelo de tempestades. O filho do chefe da aldeia tentou estuprar a irmã dela. Em resposta a isso seu pai cortou sua mão. Então o mais velho da tribo deu a opção de cortar a própria mão ou lutar até a morte. Infelizmente, ele foi um tolo e escolheu lutar e depois perdeu. O preço para a família por tal ato era a morte ou a escravidão pelas próximas 3 gerações. O líder estava cansado do sangue e, em vez de escolher, simplesmente os expulsou sem lhes dar chance de viver. Enquanto estavam em um mundo desconhecido, no caminho eles encontraram o esquadrão de Gira na segunda semana de peregrinação. Havia muitos lutadores no esquadrão para lutar com eles. Infelizmente, o tio Raf morreu defendendo a sua honra e a da sua família. E a mãe e a irmã da menina foram enviadas para a Casa dos Desejos, deixando Raf sozinho neste mundo injusto. Seu clã Ajin era sombrio e considerado o legado não iluminado do Imperador Anshard. Seu esquadrão nasceu para a batalha, então eles treinaram durante toda a vida para a batalha. Naquela época, a menina acreditava que seu destino havia chegado e esse era o fim da história, mas descobriu-se que ainda nem tudo havia acabado. Depois de um tempo, Rafa acordou em um lugar incompreensível. Estando em um casulo na parede, ela não conseguia se mexer. Gul começou a mostrar suas conquistas para a garota, que ele foi capaz de matar 3 monstros, e encontrou alguém com quem comparar seus pontos fortes. Matou cerca de 4 Evelyns, e Virga, junto com Câncer, matou 3 quando não conseguiu matar ninguém. Quem está aguentando com todas as suas forças? Ele prometeu a Virga que quando ele sair com certeza lhe ensinará boas maneiras. Acordou e presumiu que apenas aqueles que foram expostos ao sangue das aranhas foram pegos na armadilha. O resto da expedição deveria estar em outro lugar seguro. Após as palavras do herói, a garota exalou de alívio. Pediu que ela se preocupasse consigo mesma e não com seu chefe cabeludo. Rafa admitiu que ela não se importa com ele. Ela quer que esse porco gordo seja comido pelos Evelyns. Ela está mais preocupada com seus amigos mais próximos. A garota olhou em volta e não viu nada de especial, exceto os mesmos reféns, mas de repente notou pedras voando. Neste momento, até mesmo Virga temia pelo futuro de sua raça. No 7º nível, as leis da natureza param de funcionar. Tendo demonstrado engenhosidade específica, os Evelyns mais comuns conduziram metade do destacamento para as profundezas de seu território.
Quem não consegue acreditar no que vê? Os oponentes são apenas insetos comuns sem inteligência. Raf pensou que muito provavelmente seus próprios instintos foram acionados. A expedição subestimou os Everins. Provavelmente eles não são apenas comida comum para a rainha. Nesse caso, Eri e Virga tornaram-se aliados e elaboraram um plano de resgate com antecedência. Virga disse que sua paralisia por causa do sangue dos besouros estava quase passando, o que significa que em breve ele sentiria plenamente o que os Everins fariam com ele. O elenco não entendeu de forma alguma o significado da declaração do herói. Na verdade, não tinha nenhum plano, ele queria dar um pouco de esperança. De qualquer forma, Virga será capaz de resolver sua última coisa favorita, derrotando antes que os celestiais se alimentem deles. Hera acrescentou que ouviu muitos rumores de que os comparsas de Virga estavam se espalhando em direção a pelos quais ele cuspiu na cara dele. Virgi está petrificado de raiva, ele nem precisa de mãos para se vingar dos 6 de câncer. Em resposta a todo o barulho que estava acontecendo, um dos Everins rapidamente começou a subir. O herói mentiu pela segunda vez. Inicialmente tinha um plano de brigar com seu querido casal, agora vai salvar a si mesmo e a Raf. Em meio ao barulho, o herói perfurou o casulo com uma lança e pulou sobre a garota, ajudando-a a se libertar. A queda no chão acabou sendo bastante dolorosa, porém, uma quantidade razoável de armas agrada. Hera irá distrair os Evelins enquanto Raf ajuda todos os outros a sair. Não existem leis da física neste nível, então o herói pode voar com segurança. É muito estranho ouvir tais palavras de Virga, mas mesmo assim ele agradeceu a Raf por salvar sua vida. Raf libertou cerca de 18 pessoas. Esse número é ainda mais que suficiente para derrotar 3 Everins, mas avisou que havia ainda mais besouros. A menina viu um lutador desarmado, desviou a atenção para si mesma para salvá-lo, mas quando pediu sua ajuda, ele simplesmente fugiu como um covarde. Evelyn derrubou a arma e jogou a garota fora. Ela queria pegar a arma para enfrentá-lo, mas ele agarrou a mão dela com a garra e ia matá-la. Felizmente veio correndo em seu socorro. Depois de vários golpes no besouro que morreu, quem tirou a garota no braço para longe de tal foto? No geral Raf está bem, ela perdeu a consciência e quebrou o braço, então ela pode fazer isso. Percebeu que o herói havia se tornado muito brando com os goblins, mas o herói tinha suas próprias razões para isso. Pediu a para cuidar da garota enquanto ele continuava a batalha, mas o assistente de câncer recusou. O herói é um líder e deve lidar com suas responsabilidades sozinho, mas parece que viu a centelha do herói para a garota, então ele deu a ele Raf. Prometeu voltar em breve, depois de se divertir muito experimentando o machado de El. A xamã deve usar sua magia, mas o maldito Berserker Deca interfere nela. Ela contou tudo isso para O instável Deca pensa apenas em mérito e recompensa, passou a se autodenominar Filho do Leite, o campeão das colinas ocidentais. Até o momento em que quem empurrou o Pele Vermelha para o lado, colocando seu cérebro de volta no lugar. O xamã pediu ao grande guardião dos céus e dos mares que ouvisse suas orações e lhes concedesse sua gratidão para que toda a expedição pudesse esmagar seus inimigos. Quem acreditou até o fim que a magia seria suficiente para esmagar os Ushara, mas isso não aconteceu e ele decidiu agir à sua maneira favorita e antiquada. O Pele Cinza errou acidentalmente. A essa altura o Pele Vermelha se levantou, pediu para ele dar a volta pela esquerda, mas sua cabeça virou de cabeça para baixo novamente. Deca jogou fora e correu para atacar Evelyn sozinho. Era óbvio que Deca só era forte nas palavras, mas na realidade ele só levou uma garra na cara. Não pode entrar na batalha quando a garota está inconsciente. Quando tudo acaba, ele decide começar a procurar um curandeiro. Raf está com o braço esmagado, várias costelas quebradas e uma concussão. O herói espera o melhor, que depois de tudo que aconteceu a garota o trate de forma completamente diferente. O trio neste momento ainda está tentando matar Evelyn. Sua única opção era levar o inimigo direto para um penhasco. Assim que o besouro começar a acelerar em direção a eles, o esquadrão se espalhará para os lados. Felizmente, a preparação não correu conforme o planejado. De repente, diante do penhasco, uma pedra caiu na cabeça do besouro. Evelyn atingiu o assistente de câncer e ele se perdeu no espaço. Quando recobrou o juízo se viu flutuando no ar, perdeu o machado em algum lugar e por isso teve que improvisar. Todos os besouros permaneceram derrotados. Deca viu o herói e começou a rir dele dizendo que ele era um covarde. Por essas palavras, quase arrancou a garganta. O herói e Rafa salvaram todas as vidas dos prisioneiros nos casulos, e o Pele Vermelha não olha a língua sem pensar primeiro. Deca se considera o único no comando, autodenominando-se o único de sua espécie, o Filho do Leite.
o campeão das colinas ocidentais, o futuro líder da tribo Dagma, mas ninguém começou a ouvi-lo. Todas as atenções foram para Raf. O herói colocou uma tala na mão da menina, mas de pouco adiantou. Pediu ajuda ao xamã, mas ela disse que não tinha forças para se curar. O gladiador ofereceu sua ajuda. Ele tem experiência no tratamento de ossos quebrados. Tinha ouvido muito do gladiador Cafar que ele era marinheiro, então ele queria ouvir histórias de suas aventuras. Cafar prometeu que quando todos saíssem daqui beberiam um copo e contariam histórias. Um som bastante estranho soou na área. Todos olharam em volta e viram uma criatura parecida com uma borboleta no ar. Apareceu a alma viva de Erma, que depois de muito tempo decidiu visitar seu corpo. O verdadeiro colocou seu corpo para dormir para que não atrapalhasse, pois ainda havia muito o que fazer. Para salvar, o esquadrão subiu no cadáver de Evelyn e se jogou direto no penhasco. A alma não se surpreende com tal ato. O elenco nem discutiu com o herói, aproveitaram o tempo de natividade e fizeram isso porque acreditaram em seu plano. Mas o corpo não entende nada. Todos sabiam que o herói tomaria a decisão certa, por isso seguiram, e não havia opções especiais. A alma não concorda. O esquadrão seguiu justamente pela fé, até o próprio Virga, porque sabem do que o herói é capaz, e é isso que torna o herói perigoso não só para si, mas também para quem o rodeia. O corpo aceitou as afirmações da alma. Se ele realmente pensa que é tão perigoso, então deve lembrar ao corpo todas as memórias, porque ele tem todo acesso e sabe o que vai acontecer a seguir. A alma pediu simplesmente para tirar todos vivos, mas quanto aos outros planos, era melhor recusar. Os Graibor precisam se fortalecer, se levantar e seguir em frente, caso contrário eles acabarão. O povo precisa aprender a controlar seu próprio destino, caso contrário serão escravos pelo resto de seus dias. Embora não tenha nascido espantalho, ele certamente não pretende morrer como escravo. Raf não piorou, seu estado permanece estável, ela ainda está sob efeito do remédio e a carcaça de Evelyn absorveu o impacto. A alma perguntou ao corpo por que então só ele e a garota estavam aqui, e todos os outros não estavam lá. Nesse momento Deca ficou um tanto estranho, como se começasse a ficar enfeitiçado, pedindo a alguém para se tornar um. Existem duas maneiras de sair sem cair em enormes buracos profundos, por um lado ou por outro. No entanto, os métodos parecem promissores. Não entende por que todos os seus amigos os abandonaram e seguiram em direções diferentes. Agora eles terão que escolher em que direção seguir. A única coisa que o herói presumiu foi que o esquadrão havia se dividido para explorar a área e retornaria em breve. Inesperadamente para si mesmo, o herói se libertou e correu atrás de uma Maria desconhecida. A alma queria parar o seu corpo porque havia uma armadilha à frente. Memórias do primeiro assassinato de Lixo, do incêndio criminoso do povo de El, bem como do próprio assassinato de El apareceram na minha cabeça, o que significa que o herói realmente não está sob sua própria mente e é um perigo. A alma pode acabar com todo o sofrimento aqui e agora. Se o herói se soltar, os dois serão livres, mas ele não quer fazer isso e esquecer todos os seus amigos. Maria levou Léo com ela. Brutus está esperando por eles. Finalmente eles poderão ficar todos juntos e o herói não terá mais que lutar. O herói lidou com isso e foi devolvido ao seu mundo para descansar. A garota sentiu falta de Leve, mas o herói entende que seus amigos precisam dele no corpo de adormeceu e tudo não passou de um sonho. Se sua alma não o tivesse acordado, tudo teria acabado. O herói finalmente entendeu por que os Evelyns não os seguiram. Esta área evoca medo e escuridão, dos quais o estado do corpo de qualquer pessoa é distorcido. Rafa ainda não consegue andar sozinho. A jogou nas costas e foi procurar Virga. Aquela coisa usa as pessoas mais próximas para enganar e atrair para si. Agora vale a pena pensar quem são os amigos mais próximos de Virga. O corpo agradece a sua verdadeira alma. Agora quando o herói fizer algo errado, a alma o seguirá e o ajudará em qualquer caso. Depois de todas as aventuras, com a alma tranquila, saiu em busca do resto da expedição. Várias horas se passaram, mas a dupla ainda não encontrou ninguém. Lembrou-se de ter sentado com Câncer e Virga e ouvido histórias sobre como os povos antigos deixaram para trás vários santuários que funcionam como portais. Os santuários só podem teletransportar algumas pessoas por vez, e depois disso, você precisa esperar para ativá-los novamente. Felizmente, Raf recobrou o juízo e perguntou a onde eles estavam. A localização deles era aproximadamente nos níveis mais baixos, embora não esteja claro como eles chegaram aqui após o ataque de Evelyn. Raf está com muito medo. Bulgu não gastará um centavo para curá-la. Se tiver sorte a garota será jogada em um harém, então ele pede ao herói que a deixe morrer aqui.
O herói nunca abandonará a garota, ele gastará seus méritos para que Raf esteja seguro e saudável. A garota quase enlouqueceu de alegria, ela estaria pronta para qualquer coisa se o herói a salvasse. Ela estava até pronta para se casar com ele. Mas o herói não precisa de esposa nem de escravo, ele precisa da inteligência da garota, de seu conhecimento e de sua lealdade ao herói. Ras de repente pegou um balde e começou a beber água, que poderia estar envenenada. Então ela jurou diante dos deuses: a menina promete servir fielmente, se ela morrer por causa da água, então apenas servindo não se afastou e também jurou que se morressem seria em apenas um dia. A menina nunca passou por tanto constrangimento antes. Todas essas ações lembram uma cerimônia de casamento, por isso Raf corou de vergonha. Continuando a jornada, o casal descobriu um goblin morto, o que significa que eles não estão sozinhos aqui. Na frente deles viram uma pedra estranha com um bilhete, como se alguém quisesse que o herói desviasse sua atenção. Adivinhou que algo estava errado. Ao seu comando pediu a Raf que pulasse. O monstro estava bem acima deles. Eles certamente não esperavam tal resultado, eles acreditavam em tudo, mas não que o Drog cairia sobre eles. Alguma criatura assumiu o controle da mente do amigo, então ele ficou maior, mais forte e mais raivoso. Quando o casal examinou o corpo, o herói notou uma placa de caça em uma pedra, o que significava uma emboscada. Ele deliberadamente não se moveu para poder acertar o alvo. Os amigos de Gir finalmente apareceram. Virga deliberadamente fez de Gir uma isca. Virga duvidou de deixar esse sinal, mas ainda assim não se arrependeu da decisão. Este inimigo foi o último. Quando o destacamento chegou ao fundo da falésia, fugiram imediatamente até saberem como lutar. Todos estão felizes por estarem reunidos, mas todos estão com caras de que algo aconteceu. Enquanto todos caminhavam em busca de encontraram um desenho na parede. Espantalhos e os celestiais lutaram juntos contra os goblins. O esquadrão também descobriu um enorme portão que não conseguia abrir. Assim que o herói tocou, ele imediatamente caiu e se viu diante de um governante desconhecido que ansiava por esse encontro com Enquanto o esquadrão está em expedição, as pessoas acima cuidam dos despojos. Os goblins notaram os espantalhos sentados e quiseram retirá-los dos suprimentos, considerando-se mais importantes que eles. Câncer percebeu o plano deles a tempo e agarrou-o. Só precisava de uma isca para os Evelins, e então dois apareceram ao mesmo tempo. Valkyr pediu para libertar os goblins patéticos, caso contrário eles não seriam capazes de se livrar de seus problemas mais tarde. O assistente do herói ainda não pode ingressar no esquadrão do Câncer. Todos os suprimentos estão acabando e os outros esquadrões já estão sem eles há muito tempo. Valkyr, como um amigo dedicado, espera por Câncer o entende. Ele acredita que e deram suas vidas para salvá-los, caso contrário os sacrifícios serão em vão. Já é difícil para Valkyr perceber que está sozinho. Como muitos desertores, ele também gostaria de escapar. A garota acalma o assistente do herói. Não foi à toa que fez dele seu braço direito por certos motivos. Ele concorda plenamente com Vara. Valkyr começou a se considerar uma lesma covarde. Ele está tentando ao máximo organizar seus pensamentos, mas é muito difícil. Valkyr abraçou Vara de todos e agradeceu pelas amáveis palavras para com ele, após o que fugiu para tornar o mundo um lugar melhor. O auxiliar correu até seu elenco e pediu a todos que procurassem as sementes. Muitos passaram a descartar o serviço como sendo os Everins. Como eles não querem ajudar, Valkyr só pode pedir ajuda a outros espantalhos. Eles definitivamente não ajudarão de graça, mas não haverá suprimentos suficientes para chegar em casa, então não há outras opções. Quando Valkyr era pequeno, minha mãe guardava sal. Ela sempre aquecia uma frigideira grande, jogava sal e pedaços de massa. Depois disso a comida ficava incrivelmente saborosa. Vara experimentou a obra de arte de Valkyr e ficou chocada com o sabor mágico. A assistente agradeceu a Vara. Ela lembrou que ele sempre deveria ser realista. Valkyr sempre teve medo de dar o primeiro passo, mas a menina o ajudou muito. Hoje Valkyr lembrou que algumas coisas simplesmente não podem ser feitas sozinho. Embora ele e Câncer não confiem um no outro, mas decidiram se tornar aliados antes de voltarem para casa. O assistente de Câncer veio correndo e relatou a terrível tragédia. Atacou e matou secretamente Oswald. Nunca matou às escondidas, apenas se defendeu do ataque de Oswald. Comprou uma poção do Homem de Pele Azul para o caso de, quando os começar a atacar, a poção simplesmente estivesse em mãos. Ele só queria que os parasse de atacar, mas acabou do jeito que aconteceu. O Homem de Pele Azul literalmente entrou na mente de e começou a dizer que era ele quem poderia salvar a todos das mãos dos tiranos. Finalmente, disse a ele que queria matar Hak e Valkyr,
mas a roda já havia começado e não podia ser parada. Um dos espantalhos veio correndo até o patrão com a notícia de que um dos carrinhos com minerais estava com o eixo quebrado. Primeiro precisa ser totalmente descarregado e só então podemos começar a consertá-lo. O homem de pele azul voltou a falar bobagens completas, nas quais o senhor começou a acreditar. Por isso a carroça ficaria aqui sob a supervisão de alguns guardas até que o povo de Câncer viesse correndo. Inesperadamente, Vara e Valkyr se encontraram no mesmo lugar. Por vergonha não conseguiram formar uma única frase. Gul e Hak observaram isso com curiosidade. Gul tem uma língua desossada e gritou por toda a caverna que Valkyr estava querendo falar com Vara há muito tempo. Gul irrompeu e gritou que Valkyr se sentia sozinho, então queria que a garota esquentasse a comida. Valkyr conseguiu calar a boca e contar a ele sobre a comida. Um aliado do destacamento relatou abruptamente que havia se comunicado com um artesão que, ao inspecionar a carroça, descobriu que a roda havia sido serrada propositalmente. O elenco começou a pensar na direção certa, que alguém queria que seu elenco ficasse para trás. Gul foi enviado para ajudar os guardas da retaguarda. De repente descobriu um dos minerais sob seus pés e então ficou claro que eles haviam sido atraídos para uma armadilha. Gul encontrou uma glândula odorífera de Evelyn entre as pedras da passagem. Alguém a escondeu especialmente para atrair os Evelyns para o esquadrão de Câncer. A sentinela fica a 25 km de distância se você virar à esquerda, então se o esquadrão quiser escapar, eles conseguirão. A única coisa prudente a fazer seria abandonar a carroça e partir o mais rápido possível, mas por algum motivo eles olharam de soslaio para a garota. O lutador não tem nada contra o plano da garota, mas se eles voltarem sem os minerais, suas cabeças serão arrancadas dos ombros. Hak ordenou que aqueles que entrassem no túnel lutassem. Eles iriam deter os Evelyns e o resto ficaria para consertar a carroça. Valkyr teve uma ideia brilhante a tempo. Jogou o ferro na armadilha para que os Evelyns viessem correndo para cá, e não para o lugar da carroça. O destacamento, claro, poderia deixar o ferro e fugir, mas os Evelyns começariam imediatamente a vasculhar toda a área e encontrá-los. O plano de Valkyr é, obviamente, brilhante, mas ele se superou e o grande guerreiro Evelyn caiu na armadilha. Um guerreiro não consegue viver sem assistentes, então o esquadrão primeiro ataca as antenas. Sem elas o inimigo ficará cego e indefeso. Vara prometeu a Valkyr aquecê-lo o que ele quisesse quando terminassem com tudo isso, e a fantasia de Valkyr perdeu todos os limites. O esquadrão conseguiu cegar o guerreiro, mandou-o para os espinhos de pedra e o teto de repente começou a desabar. Vara foi pega pela chuva de pedras. A história voltou para o herói. A criatura sempre foi reclamada por ser muito prolixa, então ele decidiu apenas mostrar tudo a Er. Após clicar em algo, o herói se viu em um lugar incompreensível, vendo um encontro de pessoas. O senhor acreditava que tinham vindo até ele com boas notícias, uma solução para os problemas com Coriagle. O nome de algo é Farald. Ele relatou que enquanto ele está agora na frente do senhor, os exércitos estão lutando no norte contra os presos e os condenados. O herói deixou de entender nada. Segundo as memórias do verdadeiro Er, os presos e os amaldiçoados foram exterminados no final da Era dos Deuses, o que significa que essas memórias têm pelo menos 100 anos. Farald forneceu tudo o que era necessário para a transição para a próxima etapa de seu Sr. Einshard. O herói não consegue acreditar no que houve. Este é o mesmo monstro que uniu todas as raças e conquistou o mundo inteiro. Farald foi um dos guardiões e líderes de Einshard, bem como do Império, desde a fundação do Estado até os últimos dias do Senhor. Muitos espantalhos chamavam algo de antecessor, mas apesar de tudo isso, ele não é um deus. Ele quer devolver o Império à sua antiga grandeza, e para isso é necessário um imperador digno. Todos esses anos, Farald esperou um encontro com o herói para nomeá-lo imperador. Por sua vez, o herói se considera um espantalho de origem cinzenta e incapaz de nada. Embora o herói tenha um corpo fraco, sua mente é semelhante à mente de Einshard, como se fosse de outro mundo, absorvendo a alma que reside em seu interior. A mente do herói se adapta ao novo mundo mesmo agora, agindo de forma totalmente independente. Er perguntou o que estava escondido sob a máscara, não o papel em si, mas a personalidade, mas sob a máscara havia infinito. Farald só tem forma agora. Se ele não encontrar um receptor logo, então o vazio continuará a se expandir. Sua comida são as orações que são oferecidas ao seu mestre senhor e entes queridos, mas quando não há comida, ele morre de fome e o lugar atual o digere. Er percebeu que os adoradores precisavam de algo para impedir o desaparecimento. Quanto mais crentes no Senhor, mais o próprio Farald era restaurado. Algo ofereceu a herança era Einshard, mas o herói recusou tal oferta. Farald oferece uma troca.
ele libertará o herói quando, por sua vez, libertará todos aqueles próximos a ele e se vingará de seus inimigos. Faraó deu vários motivos pelos quais deveria concordar. Depois de um tempo o herói finalmente estava pronto para responder, assinando o acordo. Surpreendentemente, Faraó cumpriu sua parte do acordo e libertou o herói, que permaneceu inconsciente por cerca de 2 horas. De repente, ocorreu uma coincidência absurda. Depois que o herói acordou, um enorme portão para o desconhecido se abriu. O pelotão saiu para o ar livre, sentindo a liberdade muito próxima, mas ainda precisava estar alerta em caso de ataque inimigo. Muitas das estátuas parecem novas, como se alguém estivesse cuidando delas. Virga, com sua visão de falcão, descobriu uma inscrição onde estava escrito sobre um traidor que traiu seu povo em troca do amor de um monstro. De repente, a alma reapareceu e disse ao corpo que havia feito um acordo na esperança da grandeza e da salvação do mundo. Faraó quer transformar o herói em um imperador fantoche, como foi o caso de Anchard. Rafa veio e perguntou sobre o estado do herói. Em resposta ele mostrou a velha arma que havia encontrado, que funcionava com algum tipo de combustível mágico. Após inspecionar toda a área, o esquadrão decidiu continuar sua jornada. Precisavam descobrir se havia opções melhores de onde passar a noite, além do templo abandonado. O elenco subiu mais alto e descobriu o lugar mais querido, desejado e incrível deste mundo. Depois de uma eternidade, o elenco será o primeiro a conseguir se levantar, ganhar liberdade, respirar ar puro e conhecer um mundo completamente novo. Mas o que o elenco fez a seguir, você descobrirá muito em breve, na nova temporada do Sr. Goblin.